Boa noite, meus amigos. Com a alegria que o meu amigo Marcelo relatou antes, de poder conversarmos e estudarmos à luz da doutrina espírita, com este tema, que nos convida a inúmeras reflexões. O mundo que nós vivemos é cheio de contrastes. Nós somos assolados, pelos fenômenos climáticos, pelas ideias antagônicas também, que geram conflitos nas mais variadas áreas. E a frase "são chegados os tempos" pode suscitar, inúmeros pensamentos, ou interpretações oriundas do medo, da ignorância das leis divinas, Mas também traz algumas perguntas, como por exemplo, tempo de que são chegados? Que tempos são esses? O que isso quer dizer? O objetivo do nosso estudo dessa noite é responder todos esses questionamentos à luz da doutrina espírita. Nós vamos observar que a vida nos convida a mudanças dia a dia. Rotineiramente, nós somos convidados a mudar. Nós progredimos em larga escala em relação ao intelecto, e a nossa história comprova isso de forma inequívoca. Mas em relação, ao progresso moral, ou seja, ao cultivo das virtudes, porque é nesse sentido que nós estamos falando do progresso moral, nós seguimos num ritmo que dá para dizer que é a conta-gotas, e gotas bem esparçadas. Infectados, pelo orgulho, pelo egoísmo, que são as duas chagas ou as duas doenças da humanidade, Nós somos resistentes, refratários às ideias que a Boa Nova nos trouxe. E a Boa Nova, quem nos trouxe foi Jesus de Nazaré. Mas mesmo assim, nós somos resistentes. Vamos utilizar alguns exemplos para que nós possamos compreender onde é que está essa nossa resistência, essa nossa dificuldade em assimilar, em compreender os ensinamentos de Jesus. Então, por exemplo, pais, mães ou responsáveis, que confundem disciplina como sinônimo de violência. E disciplina não é sinônimo de violência. Quando nós educamos utilizando a força, é porque nós esquecemos o quão humilhante é passar por essa situação. O quão é assustador ser menor, indefeso em relação ao outro que é muito maior, que tem muito mais força. Nós esquecemos disso. Esquecemos disso e tratamos alguém assim. E achamos que isso se chama educação. Não se chama. Educa-se pelo exemplo. Educa-se através da conversa, do diálogo. Educa-se convidando o outro a refletir, a pensar. Arcar com as consequências é óbvio. Quando no processo educativo, às vezes se limita o acesso a essa ou aquela, vamos dizer, situação ou objeto que alguém deseja muito. Mas é conversando em que o outro entende por que estou sofrendo esta sanção. Jesus nos convidou, meus amigos, a fazer ao nosso próximo
tudo que nós desejamos para nós. Tratar as pessoas da mesma forma que nós desejamos para nós. Então, o grande convite é que nós possamos entender que disciplina tem a ver com limites, mas também tem muito a ver com o diálogo, com a compreensão de que aquele outra pessoa que está sob a nossa responsabilidade necessita do nosso discernimento. E quem de nós pode levantar a mão aqui e dizer que no momento de raiva tem discernimento, em que se deixa levar pela agressão ou pela violência? Nenhum de nós consegue dizer. E muitos de nós já nos equivocamos nessa área. E é preciso que nós prestemos atenção nisso, para refrear em nós as más tendências. Emmanuel nos esclarece no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. E quem ama não agride, de qualquer forma que seja. Quem ama não agride. O amor que emana do Pai nos fortalece a cada dia. Vai nos amparar, nos auxiliar, vai nos incentivar a trilhar o caminho da prática do bem. Todos nós, meus amigos, fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição da criatura. Todos nós chegaremos lá. E o nosso processo educativo nos convida a refletir sobre o que habita em nós, porque os nossos pensamentos são a tradução dos nossos sentimentos. E é importante nós sabermos disso, para que a gente consiga identificar de que tempos são esses que nós estamos falando. Todos nós temos a capacidade de compreender, de amar, de sermos distribuidores do bem. Um outro exemplo da nossa dificuldade ainda que nós temos em relação aos ensinamentos que Jesus trouxe com a Boa Nova. Pessoas individualistas, né? E nós temos visto muito um grande convite a nos isolarmos do mundo, das pessoas, a pensarmos apenas em nós. E tem inúmeros exemplos desses convites, desses equívocos que nos afastam uns dos outros, porque nós somos seres sociáveis. Nós necessitamos uns dos outros para progredir, porque é através da convivência que nós vamos aparando as arestas. Porque alguém sempre vai me dizer, não é assim, não gostei. Não é verdade? Não é quando a gente começa a pensar e começa a entender que eu não posso ultrapassar o limite do outro? Então, o individualismo, a pessoa que vê apenas a si mesma, elas vivem apenas para o eu, sendo insensíveis com quem está à nossa volta. Isso, seja no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito social, usam qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer pessoa ou situação em benefício próprio. É difícil até mesmo argumentar com quem percebe a vida desse jeito, sobre a ótica única, que o mundo está centrado em si mesmo, né? Nós também conhecemos isso como egoísmo. E elas têm dificuldade de perceber na argumentação o que o outro está falando. Por quê? Porque elas não sentem isso. Como elas não compreendem, não sentem, não entendem o que está dito. A
ainda tem dificuldade de ver tudo isso sob uma ótica mais solidária, fraterna, essa relação com as outras pessoas, com os nossos semelhantes. E eu tenho certeza que cada um de nós lembrou de alguém ou reconheceu em si algumas coisas. Como é difícil conviver com quem vive centrado apenas em si mesmo, em quem não tem a sensibilidade de perceber o outro, de perceber o seu semelhante, de quando está andando pela rua, notar quem está cabisbaixo, quem está triste, quem está precisando de ajuda. Às vezes nós agimos momentaneamente assim, ou com constância. Aí fica a reflexão para cada um de nós. E o grande convite é que nós interajamos uns com os outros, pautados na fraternidade e no respeito. Se nós pautarmos a nossa interação com qualquer indivíduo no respeito e na fraternidade, nós não vamos nos comprometer pela vida fora. Emmanuel, num outro livro, que é o Fonte Viva, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos recomenda: aprendamos a viver todos tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Sejamos então o instrumento que combate o individualismo. Com força física, não. Através das nossas ações, do nosso exemplo, do nosso pensamento e das nossas preces. Porque todos aqueles que agem assim precisam das nossas preces. Que nós tenhamos compaixão por aquele que ainda nem sequer percebe que está falando e interagindo com o seu semelhante, com o seu irmão. Quem age assim é digno da compaixão e também de misericórdia. E é necessário que nós saibamos disso. Por quê? Para que a gente não alimente o ressentimento, a raiva, dissensões, brigas, que nós possamos conviver fraternalmente com quem age assim. Não quer dizer que nós vamos concordar com tudo como o outro age, mas quer dizer que nós vamos exercitar o acolhimento e demonstrar na prática que na vida há muito mais do que pensar só em si. Que a vida é esse constante convívio à transformação. E o amor é libertador, mas é o amor incondicional, que não cobra, que não pede nada em troca, mas que está presente nas nossas vidas, nos mais variados momentos, mesmo quando nós não percebemos. Precisamos dessa convivência uns com os outros para nos aprimorarmos. Na questão 804 do Livro dos Espíritos é falado sobre a diversidade das aptidões. E nós desenvolvemos aptidões na convivência uns com os outros. Uns têm mais sabedoria numa área, outros têm menos, mas juntos nós vamos aprendendo e nós crescemos num todo. Daí a importância dessa convivência fraterna. E da humildade, né, de reconhecer, eu não sei, eu preciso de ajuda. Pequenas coisas, pequenos exemplos, né? Existem pessoas habilidosíssimas em muitas áreas, mas é em uma ou outra. E nós também temos as nossas habilidades. Então é necessário reconhecer
as nossas qualidades também, e a qualidade do outro. E juntos nós vamos então aprendendo cada vez mais. No decorrer, dos anos, dos séculos, a humanidade, ou seja, todos nós, passamos por muitas transformações, oriundas das calamidades, das guerras, das doenças, Nem tão pouco tempo atrás aí tivemos uma epidemia, E diante da adversidade, da dificuldade, nós encontramos novos rumos. Nós encontramos novos caminhos, novos desafios que nos desafiaram a vencer aquela dificuldade. Evoluir exige esforço, exige trabalho, suor e lágrimas, sorrisos e determinação. Tudo junto, não está separado. Exige essa determinação para que possamos a cada dia superar os percalços do caminho. A Terra, meus amigos, este planeta que nós habitamos, que é lindo, maravilhoso, é um planeta de provas e expiações, onde habitam nós, onde nós habitamos, espíritos imperfeitos, que estamos em processo de aprendizado, em busca da nossa educação, estamos no processo, estamos caminhando, nós estamos crescendo, nos aprimorando. Como é que isso ocorre? Através das nossas escolhas. Nós escolhemos os nossos caminhos, nós tomamos as nossas decisões. A lei de progresso é para todos nós, indubitavelmente. Não há privilegiados perante a lei divina. Todos estamos submetidos à lei divina. Então, todos nós vamos progredir. A lei divina não tem preferidos. Ela é igualitária para todos nós. Assim como os espíritos que habitam aqui, os mundos também evoluem. Quando é que eles evoluem? Eles evoluem quando a maioria dos habitantes desses planetas, de qualquer planeta, consegue atingir um grau evolutivo em que os pensamentos e os sentimentos se elevaram. E a grande maioria já chegou nesse patamar. Nesse momento, há literalmente a separação do joio e do trigo. O que isso quer dizer? Por que Jesus nos trouxe, a parábola do joio e do trigo? Porque quando a humanidade chegar nesse momento, que é o período da transição, que chamam, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar na transição planetária. Mas transição planetária que não é instantânea, não é de ontem para hoje. A natureza não dá saltos. Então, vai durar séculos ou um milênio? Não sabemos. Mas esse período da transição é o período em que eclodem no planeta as ideias muito antagônicas, polos diferentes, Nós temos visto muita questão da polaridade das ideias, nós temos visto que acirrou os ânimos das ideias diferentes e muitas vezes levando inclusive a guerras, a situações mais críticas. Também vemos os fenômenos climáticos, é claro que está acontecendo isso e nós temos que ser muito conscientes que é efeito do jeito que nós tratamos o meio ambiente. Se nós dilapidamos o meio ambiente, arcamos com as consequências. Então nós temos visto esses fenômenos com mais intensidade e muito mais vezes. Por quê? Porque nós estamos destruindo as defesas naturais do planeta. E destruindo as defesas naturais do planeta, nós abrimos as portas
para todos esses fenômenos que nós estamos vivendo. Mas esse período da transição é o período em que nós estamos sendo convidados à mudança, à transformação, a nos libertarmos do ter, em que eu corro só atrás dos bens materiais, daquilo que é voltado apenas para o indivíduo. E sou convidado a aprender, a valorizar o ser que necessita uns dos outros, que necessita desenvolver as suas virtudes, que está dentro de si e que vai germinar. Porque a lei de progresso é para cada um de nós. Este ser que necessita dos bens imorredouros que Jesus nos convidou a adquirir. Bens esse que nós adquirimos através da prática do bem, do exercício da bondade, da tolerância, da compreensão, do respeito. Emmanuel, no livro Fonte Viva, também nos recomenda: ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. É o grande convite de São Chegados os Tempos. Trabalhe por um mundo melhor. Como o mundo vai melhorar? Quando seus habitantes evoluírem espiritualmente. Porque o intelecto nós já desenvolvemos. Mas precisamos desenvolver as nossas virtudes. Precisamos desenvolver a humildade, a caridade, a mansuetude. Precisamos nos libertar dos sentimentos nefastos, daquilo que nos faz arrastar os grilhões por aí. Toda vez que nós vamos de encontro à lei divina, nós sentimos no nosso íntimo, porque dispara o alerta da nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas. O objetivo de estarmos encarnados é aprimoramento. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação, aprimoramento da humanidade. E o outro objetivo, sermos co-criadores. Para sermos co-criadores, precisamos participar ativamente do mundo, da nossa tarefa. Mas a nossa tarefa não é assolar o outro, não é dominar, não é oprimir. Não! A nossa tarefa é aprendermos uns com os outros. É ora somos aprendizes, ora somos mestre. É sermos distribuidores de compreensão, de amizade, de afeto. É olharmos para o outro, mesmo quando ele se equivoca, e desejar para ele o melhor. E é um exercício fazer isso, principalmente quando o pé que pisaram foi o nosso. Mas é possível. Se algum de nós tiver alguma dúvida, vamos nos recordar de Jesus de Nazaré em seus momentos derradeiros, que pediu ao Pai que nos perdoasse, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. Demonstrou na prática que é possível. Exemplos esses que acompanham a humanidade. Por mais que nós tenhamos distorcido os seus ensinamentos, eles ecoam pela humanidade. Voltando à parábola do trigo e do joio, o trigo e o joio, no início, eles não têm como definir qual é o trigo e qual é o joio. Então, no crescimento, depois que eles crescem, é possível separar o trigo, ceifar o joio, né? Mas a misericórdia divina, que é a lei de progresso, né?
a semente que está momentaneamente, e aí nós estamos falando da semente íntima, tá? Está momentaneamente joio, vai para um outro planeta para ser o trigo, de exemplo de tudo que ele já desenvolveu do intelecto, das suas virtudes ainda incipientes, mas que para aqueles que ainda estão no início das suas encarnações, serão muito sábios e darão o boom no planeta para o planeta evoluir. A misericórdia divina jamais nos desampara. Nós sempre temos uma nova oportunidade. Mas não vamos deixar para amanhã. Por que escolher ser o joio se nós podemos escolher ser o trigo? Ser a semente que germina e produz, como diz na parábola do semeador, né? 60 ou 100. Nós temos essa escolha. Os tempos, meus amigos, são chegados. É tempo de recordar e entender os ensinamentos de Jesus, guia e modelo da humanidade, conforme nos esclarece a questão 625 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, cultivemos, pois, a tolerância, né? Com as imperfeições alheias, né? Na certeza que nós estamos amparados pelo amor que emana do Pai. E cultivar a tolerância exige disciplina. Exige começar a listar, né, as qualidades do outro. Exige também listar, né, lembrar que um dia nós já também pensamos de forma equivocada. Tolerar exige a nossa atenção. Não é à toa que Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Por quê? Para que nós possamos orarmos e manter a disciplina para logo ali não dobrarmos ali e nos perdermos, né? Vamos vigiar. Indulgência, né? Vamos cultivar a indulgência. Ou seja, sejamos misericordiosos, né? Solidários, né? Com quem sofre as agruras da vida. E nós temos inúmeros exemplos de agruras, de dificuldades. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Está repleto de exemplos. Se olharmos para o lado, vamos perceber isso. Sejamos, meus amigos, indulgentes, ou seja, a mão amiga que acolhe, que ampara, que auxilia. E o auxílio nem sempre é material. Às vezes é olhar para o outro e reconhecê-lo como ser humano. Inúmeros são os relatos daqueles que se julgam invisíveis. Sejamos nós aqueles que os percebem, que sorriem. E que se vão dizer no momento eu não posso, digam isso com a palavra revestida na graça de não julgar, de não olhar de um jeito superior. A indulgência nos convida a isso, a solidariedade. Benevolência, ou melhor dizendo, a bondade de ânimo em relação ao nosso próximo. Estarmos animados, né, da bondade, com atitudes, com o jeito de agir. Estar animado para o bem, meus amigos, é compreender quando até mesmo os nossos afetos discordam veementemente de nós. Também temos que ser benevolentes, né? E entender que cada um tem o seu jeitinho de pensar, tem as suas fases, né? Animados pela bondade também é ser distribuidor de respeito e de afeto aos que nos rodeiam. E a sociedade em geral, e isso inclui as redes sociais, tá? E muitas vezes nós esquecemos desse respeito, dessa educação nas redes sociais. O outro tem o direito de pensar diferente. Não sejamos nós o que fica batendo boca e discutindo por causa de post. Porque alguém postou isso, porque o outro disse aquilo. Não tem problema, a pessoa tem o direito de pensar diferente. Agora, nós temos o dever de respeitar o nosso próximo.
E também o dever de não entrar numa sintonia que vai transformar e vai mexer com os nossos sentimentos de tal forma que quando nós vemos, nós estamos na mesma sintonia ou então fazendo pior, né? Nos comentários. Então a gente tem que pensar nisso. Também, meus amigos, perdão. Perdão é não guardar mágoas, ressentimentos, né? Não nos atrelarmos ao nosso próximo, né? Por sentimentos nefastos. Perdoar não é esquecer, meus amigos. Perdoar é aprender com a situação e não guardar ressentimento. É lembrar do que aconteceu e não desejar o mal para o outro. É entender que naquele momento era o máximo que ele conseguira fazer. Era o que ele tinha para dar. Perdoar é agir de forma que nós não sejamos, né, aquele que fica revivendo a mesma situação inúmeras vezes. Perdoar é olhar para o outro que ainda não consegue agir de uma forma mais adulta, mais consciente. Aprender com a situação e seguir adiante. Sem grilhões. Nada nos prendendo àquela situação e a quem está equivocado. É um grande convite o do perdão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a prática daquilo que muitas vezes na evangelização nós falamos para as crianças e os jovens, que é o BIP do amor, né? O B de benevolência, o I de indulgência e o P do perdão das ofensas. Tá? O BIP do amor, ou seja, benevolência, indulgência e perdão, tá? É o oposto do egoísmo e do orgulho. Porque ele nos convida, né, a nos autoiluminar, onde o amor reverbera no nosso íntimo. E reverberar significa que ele vai se expandir e vai ecoar pela eternidade. Todos nós fomos convidados por Jesus a nos autoiluminarmos. O tempo é de renovação, de sanear, né, a atmosfera do planeta com pensamentos benfazejos. E é sanear mesmo, tá? Porque quando a gente vibra na tristeza, na raiva, no ressentimento, no ódio, nós infectamos a nossa atmosfera e a atmosfera do planeta. Nós vamos... Quem nunca foi num local, né, e entrou e sentiu a densidade da atmosfera de uma sala? Isso é infectar uma... Nós infectamos. É os nossos sentimentos que infectam, que qualificam fluidicamente. Qualificam esse fluido e infectam. No entanto, quando nós estamos num lugar, né, em que nós estamos bem, que a gente respira fundo, que a gente eleva o pensamento numa prece, é perceptível, assim como é perceptível a nossa atmosfera na interação uns com os outros. Quem não conhece, não identifica aquele que está bem-humorado, que é ótimo abraçar, e aquele que parece que abre aspas para o parece, né, para o que eu vou dizer agora, a nuvenzinha da chuvinha em si. Que nos desenhos animados é mostrado assim, né? Mas todos nós sabemos, conhecemos alguém assim. Então, nós estamos convidados a qualificar o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia com afabilidade, com a doçura oriunda da fraternidade, desta convivência fraterna que todos nós estamos aprendendo. Todos nós. Se nos equivocamos, se cometemos um erro, respira fundo, pensa sobre o que aconteceu, segue adiante e não repita mais. Isso é aprender. Errar, todos nós erramos. O importante é não repetirmos o erro.
saibamos que habita em nós a centelha divina. Somos filhos de Deus. São chegados os tempos, meus amigos, para despertarmos para o exercício do amor incondicional. Amor esse que Jesus é o nosso excelso exemplo. Em todos os instantes que esteve encarnado, ele demonstrou pelo exemplo esse amor incondicional, que não exige nada em troca, que ampara, que auxilia, que ilumina. Jesus, meus amigos, a atmosfera espiritual dele, a atmosfera dele era tão benfazeja que a sombra, tem os relatos na Bíblia, a sombra dele curava. As pessoas tocavam nas suas vestes e eram curadas, porque a atmosfera dele, porque Jesus emanava de si amor, compreensão, bondade, tolerância. A atmosfera de Jesus era benéfica, mas a maravilha que a doutrina espírita nos trouxe foi sabermos que todos nós chegaremos a espíritos puros. Mas cada um de nós é convidado a esta renovação nos tempos que são chegados. Renovar o seu íntimo, renovar os sentimentos, recomeçar, reiniciar, reconectar-se com Deus, nosso Pai. Porque quando nós saímos ou deixamos de cumprir as leis divinas, nós nos desconectamos. E a prece é o nosso grande recurso para nos aproximarmos, nos conectarmos com Deus, nosso Pai, numa conversa franca e sincera. A prece é como o Wi-Fi, que vai se expandindo e chega até o sinal. Encerro, meus amigos, compartilhando com vocês a letra de uma música da evangelização, que o autor da letra é um amigo nosso aqui da Humberto, que é o Nelson Gonçalves. Alguns já devem conhecer. Fica ligado, já é hora de renovar o homem velho. Já é hora de um serviço muito sério. Já é hora de viver o Evangelho, já é hora. A boa nova foi Jesus quem trouxe à terra, preparando a nova era, praticando, ensinou. Que a estrada que conduz à perfeição tem forma de coração iluminada com amor. Que caridade é amor em movimento, praticada todo o tempo, ilumina quem amou. Há uma outra música da evangelização que é do grupo Arte Luz, que diz que eu vou ousar com Cristo eu vou amar, eu vou ousar amar. São chegados os tempos, meus amigos, de renovar o homem velho e ousar com Cristo, ousar amar. Muita paz a todos e uma boa noite.